possamos nesse momento, com os acordes suaves dessa melodia, buscarmos o nosso interior, na certeza de que já somos ladeados pelos trabalhadores espirituais, pelos nossos anjos guardiões e pelos anônimos trabalhadores da esfera de Jesus, que certamente sondarão os nossos pensamentos e as nossas emoções, nos dando exatamente aquilo que aqui viemos buscar, mas que possamos juntos, buscando a doce figura de Jesus de Nazaré, quando nos disse que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que possamos então estarmos imersos nessas possibilidades amorosas dos trabalhadores de Jesus. E é a Ti, Mestre Jesus, que erguemos nossa súplica nesse momento, pedindo a vós que intercedeis junto a Deus Pai de bondade, misericórdia e infinita, para que nos dê a permissão para darmos por iniciado o nosso encontro dessa noite, te dizendo sempre, Mestre, que seja feita a vossa vontade, que se cumpram as vossas leis, que seu Evangelho de amor possa ser essa luz sublime a iluminar a nossa caminhada até vós, que assim seja, graças a Deus. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. O bandeirante é mais quentinho do que o gamo, porque a maná está gelado, gente. Aqui tá bom demais. Bom, gente, a ação da prece. E aí o título no Evangelho, o capítulo que fala do pedido e tereis, complementa transmissão do pensamento. É um tema que mexe bastante conosco, né? Quando eu fui evangélico, eu não imaginava o quanto que a prece tem um sentido para os espíritas muito distante do que corriqueiramente fazemos aí, com todo respeito, nas outras escolas religiosas e filosóficas. E esse tema, algumas casas têm me solicitado, eu já fiz várias vezes, e ele me toca todas as vezes que eu me preparo para falar, porque necessita de um cuidado dentro de uma lição do Mestre Jesus, do chamado vigiai e orai, lembra? Da prudência da serpente, inocência da pomba. São interligados aí. Mas, para não perder a qualidade do texto, eu não tenho esse hábito, vou pedir licença à audiência para que eu possa ler só o item 9, tá? Da ação da prece. A prece, eu vou dar destaque a algumas palavras, tá? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Tudo bem até aí? Ok. É uma invocação mediante a qual, pelo pensamento, nos comunicamos com o ser a quem nos dirigimos. Aí os irmãos começam. Quem faz o evangelho em casa deve se lembrar disso. Quem estuda aqui no CESOM, a casa muito séria, pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Vou começar a enaltecer algumas coisas. As preces feitas a Deus, escutam-na os espíritos incumbidos de sua execução, de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém, está no nosso Evangelho, quando alguém ora para outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Essa passagem tem relação com a questão 658 do Livro dos Espíritos e a 660A do Livro dos Espíritos, que nós vamos falar já já. Observe que no finalzinho diz: as que são feitas para outros seres que não a Deus, recorrendo a intermediários e intercessores.
intercessores. Intercessores nós já sabemos, nossos irmãos da Umbanda, Candomblé, os católicos, né, budistas, shintoístas e tal, fazem para aqueles, né, Buda, Maria, Santo Agostinho, não sei quem, eles vão fazendo, tudo bem? Nossos irmãos de matriz africana têm os orixás e as entidades que trabalham nos terreiros, auxiliando nas ritualísticas que eles desenvolvem lá. Então, chamamos de intercessores. Mas tem uma palavra intermediários. Vai intermediar o quê? Bom, ação da prece. A ação é algo que está sendo impulsionado para agir, não é isso? Alguém moveu aquilo. A prece é sempre algo espontâneo. Não importa se para Deus, não importa se para o anjo guardião, não importa se para o intermediário. É espontâneo. Espontaneamente a prece sai. Precisamos estar atentos a isso. Não é algo elaborado de um determinado momento, como diz Emmanuel, necessitando de situações genuflexas e ambientes específicos. Emmanuel já esclarece a nós assim, não é? Então é espontâneo. Então estamos sempre em preces, tudo bem? Porque nós sempre pensamos. E o pensamento é o campo de energia que impulsiona a ação da espontaneidade do pedido. É a função do pensamento. E a transmissão é a vontade que eu gerei e o direcionamento. Eu vou transmitir para algum lugar. Quero transmitir o quê? Uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, no Facebook, não sei nem se usam ainda, não é? Ok? Então, só o título, nós já começamos a ter uma compreensão dessa passagem aqui do nosso texto. E aí vamos nós. O que eu penso? O que eu ando pensando no meu cotidiano? Já que a prece é transmissão do pensamento. E o pensamento tem uma velocidade absurda. Não sei se alguns acompanharam aí a Artemis 2, né? Vão lançar agora a Artemis 3. Essa vai pausar na Lua. A Artemis 2 só deu uma voltinha. Não é isso? A 49 mil quilômetros por hora. Diz que pega fogo na reentrada, por causa do atrito com a atmosfera do planeta. 40 mil quilômetros por hora, 49 mil e alguma coisa, quase 50 mil quilômetros por hora é muita coisa. Nós aqui não temos noção disso. O pensamento é 1 milhão de vezes mais rápido que a Artemis. Fantástico, né? Nós também não temos noção do que é isso, mas pensamos. Só que quando Jesus pede para o vigiar e orar, dentro da prudência da serpente, inocência da pomba, é essencial entender essa passagem aqui do que nós fazemos em nosso cotidiano, porque já que a prece é a ação do pensamento, a ação da prece também é pensamento, precisamos estar vigiando o nosso pensamento, porque a prece não se dá num lugar específico, no instante de uma cerimônia ou de um ritual. A prece ela é constante, é um método de ligação para Deus, espíritos superiores, intermediários ou intercessores, de acordo com a nossa vontade. E a vontade, ela é resultado de resultantes, ou seja, resultantes são os somatórios das ações do cotidiano, no modo de sentir e de pensar. Na questão 658, Kardec pergunta assim, vou ler a pergunta. Agrada a Deus a prece? Não sei se alguém se lembra o que eles respondem. Aí já é no Livro dos Espíritos. E sim, a prece é agradável a Deus, desde que saia de lábios sinceros, que não seja egoísta, orgulhoso, vaidoso, leviano. Aí tem uma série de palavrinhas lá. Lábios sinceros, que não seja de alguém egoísta, orgulhoso, vaidoso, soberbo, leviano. Aí na 660A, Kardec aperta um pouquinho mais. Ele diz assim, mas observamos pessoas que fazem preces por longo tempo, preces constantes, mas elas são indelicadas, deseducadas, desrespeitosas, maltratam pessoas, animais e a natureza. É válida essa prece?
E diz sim, para quem ele está fazendo. Porque tudo ocorre pela vontade de Deus. E ele deve fazer sua prece, mesmo sendo um ser malévolo, Kardec. Porque uma hora ele vai ouvir o que está falando. E ao ouvir, ele vai se repreender ou vai se reestruturar. Porque é preciso ouvir a prece. Ela tem relação comigo. Então, queridos, a Casa Cezon nos convida hoje, enquanto espíritas, e creio que vai ficar gravado e irmãos de outras crenças vão ler, a prece não tem um momento de ritual. Olha que fantástico. É um pensamento. Pensei, fiz a prece. Nossa escola, diferente da filosofia materialista, nos ensina o quê? A filosofia materialista diz que penso, logo existo. Não é verdade? A nossa escola ensina o quê? Penso, logo crio. Na linguagem mais espírita diz logo plasmo, né? O sentimento é a base, o coração, né? O que Jesus chama de humildade. A boca fala do que está cheio o coração. O coração é a fonte, é a nascente, né? Que vai verter tudo para o pensamento. E a partir daí, o que nós pronunciarmos, mesmo sem usar a frase labial, já foi criado pelo pensamento. Imaginemos o nosso cotidiano, o que andamos pensando. Porque nós temos a atmosfera, que a Artemis 2 pegou fogo para poder entrar de volta. Isso é atmosfera, isso é físico. Mas existe algo poderosíssimo que gera tudo que há aí, inclusive isso que nós nos encontramos aqui, que é a psicosfera. O Cezon alguém idealizou, conscientemente ou não. Esse prédio, esse terreno, esse local, nossa escola ensina isso. Um grupo de espíritos idealizou esse ambiente aqui. Sem programar quantos estariam sentados, quem estaria palestrando, quem seria assistido, que atividade foi projetada. Hoje, os grupos mais avançados da ciência quântica dizem assim: o planeta Terra é uma ideação humana. Olha onde eles estão chegando. Eu fico maravilhado com isso. Opa, estão pertinho de nós, né? Não é novidade para nós. O planeta Terra foram os habitantes do planeta Terra que criaram o planeta Terra. Essa formatação, essa estrutura toda está aí por o nosso benefício, dado as nossas ansiedades, desejos e vontades, ações. Ele pode adiantar, pode parar, não pode nunca recuar. E pode melhorar, dependendo do que lançamos na psicosfera. Então, cada qual já deve estar pensando, e quem está nos assistindo aí, nos acompanhando, vai assistir depois, o que eu penso cotidianamente, a cada segundo, a cada minuto. Se ele diz que a Artemis 2, a 49 mil quilômetros por hora, fez uma volta na Lua, que está a 400 mil quilômetros de distância da Terra, levou aquelas horas todas para chegar lá, o pensamento é 1000 vezes, 1 milhão de vezes mais rápido que a Artemis 2. Onde meu pensamento chega? É esse detalhe que o Evangelho nos chama. E no Livro dos Espíritos, a questão 658 em diante também, atravessa a galáxia. Nosso pensamento vai para o outro lado da Via Láctea. E olha que nós estamos na periferia. Imaginemos aqui um círculo, tá certo? A Terra está aqui, o centro da galáxia é o microfone e do outro lado é a extremidade periférica da Via Láctea. Quando nós pensamos aqui, o fluido cósmico universal transmite esse pensamento para o outro lado da Via Láctea. Quem são os intercessores que nós chamamos constantemente? Quem são as criaturas que nós evocamos constantemente? Consciente ou inconscientemente, lembra? A prece é uma ação do pensamento. Ela se dá pela vontade, e essa vontade pode ser gerada de um ato deliberado ou de um ato planejado. Vamos simplificar. Estou numa reunião da empresa, reunião de trabalho. Eu tenho que quebrar metas e resolver e ganhar da concorrência. Eu estou no campo profissional. Mas a lição do Evangelho nos diz que não é possível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou eu desagrado o mundo material Mamon, ou eu abandono Deus. O que é Deus? Deus é amor. Uma energia soberanamente justa e boa. Mas se eu entro na reunião da minha empresa por Mamon, o que minha prece vai fazer naquela reunião? Opa, Gilberto, eu não faço prece na reunião. Opa, voltemos. Eu penso. Se eu penso, logo crio. Então, lógico, o cerimonial, a ritualística do momento de concentração para a prece é uma coisa. Mas, como Jesus nos ensina no Evangelho, Deus não analisa culto exterior.
Nenhum. Lembra dessa passagem? Tem os discípulos, Jesus, não lavam as mãos e tal e tal. Ele olha, o que mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que entra vai para lugares escusos e ali são liberados pelo corpo. Agora o que sai, a boca fala do que está cheio o coração. Nossa escola ensina que o coração, que é o campo do sentimento, já foram numa nascente de um riacho? Eu estive na nascente do Rio São Francisco. Né? A gente brincando lá, coloca-se a mão, separa o Rio São Francisco ali, né? É um nada, é isso. Por isso que Jesus diz, a boca fala que está cheio o coração. Nós somos seres sentimentos. Então tudo flui para a razão, ele jorra para a razão. Na reunião da empresa, é uma atividade técnica, é um trabalho profissional do mundo material. Mas nós não somos do mundo material, nós estamos no mundo material para transformá-lo, trazendo o reino do Criador para cá. Mas o que é o reino do Criador? É um local com rede, água de coco, que o pessoal abanando a gente por causa do calor? Não, é o sentimento de amorosidade, a soberania da justiça e da amorosidade. O Criador é soberanamente justo e bom. É essa energia que Ele quer que nós sejamos. Então eu vou resolver situações de conflito na família, na empresa, no trabalho, na sociedade, mas eu tenho que estar lá espiritizando o meu pensamento no campo da responsabilidade das companhias que eu estou chamando para aquela reunião. Por isso Kardec faz a pergunta no Livro dos Espíritos, antes dele publicar o Evangelho. Mas eu conheço tanta gente irascível, deseducada, indelicada, que faz prece horas por horas o tempo inteiro. Kardec, é só para eles. O dia que ele escutar, como a permissão de Deus, ele vai aprender. Mas alguém está ouvindo a prece daquela pessoa deseducada, indelicada, avarenta, ciumenta, melindrosa, está ouvindo o tempo inteiro. Por que nós nos incomodamos com o frio, com o calor, com a poeira, com o vento, com o engarrafamento? Porque é a prece que nós fazemos. Teve uma jovem, uma médium, ela faz faculdade, eu não lembro aonde, eu faço palestra lá nos terreiros também. E aí ela, sobre mediunidade, mediunismo, mediumato, né, essa coisa toda, animismo, personismo, vamos explicar para ele. E aí quando terminou, ela, Gil, chega aqui. Eu faço tanta prece quando eu vou para a faculdade, porque o engarrafamento é total. E eu saio do trabalho, e geralmente eu chego atrasado, e tem um canto na sala que eu gosto de sentar, que visualiza o quadro todo. Eu olhei para ela, você é da Umbanda, você acredita nos cantos, tá? Então quando você estiver dirigindo, você canta assim, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a volta e meia vamos dar. Ela chega na faculdade e me liga, que macumba é essa? Eu falei, é uma prece. Essa cantiga de criança é uma prece que os negros faziam para poder se livrar de situação de sufoco ou da chicotada que estava levando nas costas. Ele cantava o ciranda, cirandinha. Ela falou assim, Gil, geralmente eu andando bem, chego na faculdade 7h35, saindo 6 horas, 6h15 do trabalho. Hoje eu cheguei 7h10 cantando ciranda, cirandinha. Falei, mas o que você sentiu quando cantava ciranda, cirandinha? Alegria, memória afetiva de infância, é isso. Se eu estou leve no campo da mina que jorra a razão, se meu coração está sempre aliviado, eu vou entrar numa reunião da empresa conflitante, mas a ação da minha prece, na transmissão do pensamento, vou transformar todas as consciências beligerantes que ali se encontram, porque eu entrei com a memória afetiva daquele que é mansuetude e humildade enquanto meu modelo e guia. Se ele diz que aprendemos com ele, tomamos dele a forma de comportamento, mansuetude é no pensamento, humildade é no sentimento, o julgo é no pensamento, o fardo é no sentimento, é no coração. Então, para que nós tenhamos repouso em Jesus, precisamos compreender a ação dos nossos pensamentos durante o cotidiano. Então, lá na estrutura filosofal, a pedra filosófica, né, da doutrina espírita, Kardec, antes de publicar o Evangelho, que foi bem tempo depois, ele, 1857, ele diz, mas por que tem gente que ora e tal, e está ali nas sinagogas, nos templos, na rua, nas praias? Isso não vale nada, mas é para ele aprender. Deus permite que é para ele aprender. Então, queridos, ao nos irritarmos, nós já sabemos quem são nossas companhias. Tudo bem? Quem gosta de leitura paralela, a Agenda Cristã é um excelente livro de comportamento do nosso querido André Luiz.
Tem uma lição lá, se eu não me engano, é a 19, mas eu vou dar o título, Sinais. Ele coloca sinais. Ele faz uma série de informações nessas lições que estão dentro da estrutura da prece. Aí, no penúltimo parágrafo, no antepenúltimo parágrafo, ele diz assim: me diga o que pensas, que eu lhe direi quem são suas companhias. André Luiz está reportando a carta de Paulo a Romanos ou Coríntios, que ele diz assim: uma nuvem de testemunho vos acompanha. Livrai-se dessas nuvens, olhando para aquele que é o Cordeiro. É uma expressão idiomática, uma gíria na linguagem atual. O Cordeiro, que ele chama, é a mansuetude e humildade do Mestre Jesus. A benevolência, a indulgência, a compreensão, o acolhimento, o perdão. Então ele usava a palavra cordeiro, é uma expressão idiomática. Olhar para aquele que é o cordeiro. Vem a nossa escola e Kardec pergunta: qual o modelo e guia que a humanidade, olha, toda a humanidade deve seguir? Eles dizem Jesus. Alguns dizem assim: poxa, mas não existe budismo, shintoísmo, messianismo? Sim, existe, mas são todas escolas cristãs, me desculpem, mas são todas escolas cristãs, porque ensinam mansuetude, bondade e humildade. Se não está ensinando isso, é o tradutor, o intérprete das lições. Mas todas as escolas religiosas sérias querem nos tornar seres humanos melhores, e para tal precisamos trazer para dentro a mansuetude e humildade do coração. Quem representou isso de forma factual, porque não nasceu em palacetes, alguns nasceram em condições maravilhosas, ele não. O edredom foi palha e o berço foi um coxo. Alguém que fabricou o planeta. Uma vez um pastor me desafiou: como é que vocês espíritas dizem que Jesus fabricou o planeta? Eu falei: meu amigo, quantos anos tem o planeta Terra? Mais de 4 bilhões de anos. Eu falei: o homem tem 15 bilhões de idade espiritual. Aqui na Terra o mais velho tem 60 mil anos. Há 300 mil anos começamos a sair lá da caverna, de engatear, ficamos em pé. Há 300 mil anos que estamos aí nesse homem sapiens faber. E há 50 mil, 60 mil anos que nós começamos a ter estrutura de organização social. A criatura, eu falei: você não é pastor, não é bíblico? Ele diz o que lá? Que quiseram apedrejar ele antes de crucificar. Antes de Abraão já existia. Qual foi a época de Abraão? Ele disse que já existia antes de Abraão. Eles veneram Abraão. Abraão é mais do que Jesus para eles. Abraão é antiquíssimo. Nem cálculo a pessoa para pensar. Poxa, um ser consciente que diz assim: antes de Abraão eu já existia, é bem velhinho, não é? Então, por baixo, nos meus cálculos irrisórios aqui, Jesus hoje tem uma idade espiritual de 15 bilhões de anos para ter fabricado o planeta Terra. Quando ele fabricou o planeta Terra, ele já era espírito superior. Nós estamos ainda na segunda escola, que é expiação e prova. O que é expiação e prova? Jardim 1, 2 e 3. Regeneração vai ser do 1º ao 9º ano. Mundos Felizes vai ser ensino médio, para mundo ditoso ser nível superior. Estamos na segunda escola. Então, quando Jesus ensina vigiar e orar, e prudência da serpente, inocência da pomba, para que os ladrões não invadam e tomem o lugar do seu coração, aprendei comigo que sou manso e humilde, manso no pensamento e humilde no sentimento, e nos diz que a boca fala do que está cheio o coração, porque ele é a fonte que jorra toda a nossa psicosfera energética do planeta. Essa é complicada. Vocês acham que Israel está em guerra e a Rússia está em guerra por causa de quem? De todos nós. Aqueles dois são médiums de efeito físico, tadinhos, e não sabem. Eu me irrito aqui porque ele veio fechado. Me irrito aqui porque meu irmão não me deu bom dia. Eu fico chateado porque tem um buraco na esquina. Eu fico nervoso porque o meu partido perdeu a eleição. E aí isso vai para a psicosfera. Já viram a caixa d'água? Quando ela está muito cheia, vaza por onde? Pelo canote, que a gente chama de ladrão, É dreno, não é ladrão, gente. Tem um dreno para avisar: opa, a boia da caixa d'água pifou. A turma lá de Israel, faixa de Gaza, Rússia, Ucrânia, é esse dreno. Alguém tem que esvaziar. Para fora do planeta não dá. A estrutura umbralina vai até 50 mil quilômetros acima da nossa cabeça. Obra de André Luiz. Vai estudar lá e ele diz isso. 50 mil quilômetros do solar dos nossos pés acima da nossa cabeça. É a região umbralina da nossa psicosfera. Acima disso é outra estrutura. A Lua está a 400 mil quilômetros de distância. Então, graças nossos sentimentos e pensamentos não chegam lá. Não fazem a psicosfera, mas passam por lá, porque não é um processo de sintonia.
Por que eu falei que vai para o outro lado da galáxia? Eu estou aqui pensando mal do meu irmão. Eu não consigo atingi-lo, mas lá do outro lado da galáxia tem um estádio de futebol lotado, que vai olhar um ponto dele e falar assim, não, amanhã o pensamento do Gilberto vai pegar, a gente dá um jeito para o Gilberto aqui. Eles nos obedecem. Não acreditam? Abre o livro dos Espíritos, que atende todas as religiões, os que fazem ritual por aí, né, faz suas giras. Kardec pergunta, há seres na natureza a serviço que geram, foram encarnados, desencarnados, vão encarnar? Aí parece que é São Luís que responde, Santo Agostinho que responde. Kardec, alguns ainda vão reencarnar, outros já reencarnaram e não vão precisar mais. Eles estão aí na natureza como multidões, legiões gigantescas, movendo nuvens, marés, terremoto, tsunami. Naquela época não usou essa palavra, mas todos os efeitos telúricos do planeta Terra são eles que mobilizam a serviço dos homens, dos espíritos superiores e do Criador. Então, quando aparece aqui, leiam o item 9 lá, do Pedi Obtereis, do capítulo 27, a ação da prece. Muito cuidado com quem nós estamos convidando como intercessores de nosso cotidiano, ok? Porque o nosso pensamento já é uma prece. E como Jesus ensina, o Criador não observa culto exterior, então sigamos com muito cuidado. E em que momento podemos confirmar isso? Quando Jesus diz assim, quando fores orar para Deus, ele não fala Deus não, quando fores orar para o Pai, recolhe-te em teus cômodos. A tradução correta é assim, não é quarto. Recolhe em teus cômodos. E antes de abrir a boca, o Pai já sabe o que deseja. Que cômodos são esses que Jesus pede para nos recolhermos? Ele mesmo nos ensinou. Mansuetude é a sala, a razão. E humildade é o quarto, o coração. São esses dois cômodos. Recolha-te. Observa o que carregas. Se tendes alguma coisa, ajusta. Lembra dessa outra passagem? Se tem alguma coisa que o irmão tem algo contra ti, se sentiu mal, foi machucado por você, antes de fazer a oferenda no altar, vá até lá, reconcilia-te com teu irmão primeiro. E depois retoma, para que você possa fazer a sua oferenda. E aí será encaminhada aos ministros. A nossa escola ensina que são os irmãos encarregados do encaminhamento. André Luiz fala da prece refratária, não é? Em que alguém está recebendo uma oração, uma prece muito dedicada, mas ele não é merecedor, porque a estrutura da psicosfera cria uma masmorra, algo que não permite passar. Aí André Luiz diz lá na obra, os irmãos coletam aquelas preces e vão fazer os encaminhamentos para os necessitados, conforme seu merecimento. Merecimento é frequência vibracional entre os cômodos íntimos. O quarto, que é o coração, e a sala, que é a razão. Por que eu dou o nome de quarto e sala? Nós não deixamos qualquer pessoa que visite nossa casa entrar no quarto. Não é? Só entra lá que realmente é íntimo da família. Então aqui só vai tocar aquele que faz parte de um princípio energético, eletromagnético das nossas relações afetivas. Na razão todo mundo participa, no trabalho, no trânsito, né? Aqui dentro, a razão, o raciocínio, é o mundo das ideias. Mas como nós trabalhamos com a fé raciocinada e sabemos que quem censura a razão é o sentimento, porque a razão sem censura, ela é tirânica. Hitler tinha a mesma capacidade mediúnica do Chico Xavier. O que ele fez? Hitler não comia carne. Chico Xavier comia carne moída com pão antes de sair para falar. O que o Chico fez e o que o Hitler fez? E os dois tinham o mesmo dom mediúnico. Um era racional e o outro era sentimental. Então, nesse sentido, a ação da prece é a junção do magnetismo, que é do quarto, o coração, a humildade, e da eletricidade, que é a razão, o pensamento. Se durante o nosso cotidiano utilizarmos as lições do Mestre, do vigiar e orar, dos atos do dia a dia, e ao mesmo tempo, dependendo do que nós estamos vigiando e orando, vimos que a coisa está complexa, adotarmos a prudência da serpente, inocência da pomba. Tem gente que não entende isso, né? Jesus ele não tinha projetor de slide, projetor multimídia, então ele usava o que eles conheciam. O que uma serpente faz quando ela está em perigo? Ela não corre, ela se recolhe, não é verdade? Recolha-se. Olha a prece de Jesus. Antes de falar com o Pai, recolha-te teus cômodos. Recolha-se.
Agora, ao se recolher, está complicado? Prudência da serpente é inocência da pomba. Alguém já distribuiu milho para a pomba? Já deu alimento para a pomba? Mas no momento que está dando alimento para a pomba, já tentou pegar na pomba? Ela deixa pegar? Na hora que, apesar do vigiar e orar, de estar atento naquilo, reunião na empresa, na família, no trânsito, qualquer lugar, você percebe no seu recolhimento íntimo que não dá certo, fique distante, alce o voo da pomba. Se afastar do problema. Observe ele de longe, dê um tempo, como diz os jovens, e a partir daí a coisa vai seguir. Então, a casa de Sebastião Mártir nos convida a vigiar nossos pensamentos. Não num sentimento de censura, mas de total liberdade, de compreensão de que temos controle sobre nós. E temos aquele que nos ensina como fazer isso com o seu Evangelho, que há mais de 2026 anos, humildemente passou pela Galileia e deixou 9 lições, 9 passos para alcançarmos a felicidade. Mas agora que estamos caminhando para a regeneração. Então a bem-aventurança, bem-aventurados que são mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? Não é a terra exterior, mas é a terra que carregamos internamente. Então, para concluir, todas as vezes que estivermos olhando para o espelho, gravem isso. Quem está em casa também. Todas as vezes que estivermos olhando para o espelho, aquilo que reflete não é você. Você é o que observa aquele que está no espelho. Então, o que pensas e o que sentes viaja a distâncias abissais, numa velocidade incomensurável para a nossa razão. O pensamento é muito veloz. Aí é evidente que eu preciso estar atento, que como eu não sou aquilo que está no espelho, eu sou o que sente e que pensa, o observador daquilo que está no espelho, eu vou ter o cuidado de ficar desembaraçando das nuvens de testemunhas que eu convido todos os dias, ao assistir uma série, ao participar de uma reunião, ao conversar com alguém, ao ler um livro, ao ouvir uma notícia ou qualquer algo que esteja nesse mundo material. Como nós não somos daqui, estamos aqui, e especificamente, dependente da crença, somos almas presas no corpo momentaneamente passando na Terra, vamos melhorar a psicosfera do planeta, não só a atmosfera de poluição física, mas está muito mais poluída de sentimentos e pensamentos desarmonizados. E para isso é necessário que no nosso deserto particular, que é o trajeto entre o coração e o cérebro e o coração, haja o caminho do meio para harmonizar o que sentimos e o que pensamos, e assim iluminar as nossas ações e palavras. Que o amor de Deus, a ternura de Maria, a mansuetude e humildade do Mestre Jesus e a caridade dos mentores espirituais que administram essa casa esteja em nossos corações, hoje e sempre. A nossa gratidão ao nosso irmão Gilberto por essas lúcidas reflexões. A gente fica com a cabeça assim um tanto quanto abilolada, não é isso que fala lá na Bahia? E realmente a gente tem que pensar muito, sobre essa possibilidade chamada pensamento. Quanto nós temos criado e infelizmente nem sempre o fruto dessa criação são algo para benefício nosso. Gratidão, Gilberto. E agora é hora de nós buscarmos no nosso deserto particular, observar então aquele que se reflete no espelho e fazer as justas anotações daquilo que nós devemos melhorar. E que possamos todos, na certeza de que o nosso pensamento, que alcança distâncias imensuráveis, que possamos estar
como aquele que cria, buscando fazer com que os nossos projetos sejam de cada vez mais fazer com que os nossos objetos da nossa criação sejam úteis para aqueles que caminham conosco, mas sobretudo para nós mesmos, que nos levem cada vez mais a despertar para a urgente necessidade de não sermos mais os bem cuidados pacientes, mas sim os diligentes enfermeiros. Que os nossos anjos guardiões, que os nossos mentores espirituais nos auxiliem nesse desiderato. E por derradeiros pedimos ao nosso Mestre Jesus que potencializem a boa vontade desses medianeiros que irão transmitir os passos, para que sejam veículos de transmissão energética dos fluidos que vêm das searas sublimadas do amor, dos laboratórios siderais, dos hospitais do espaço, e que os fluidos dessas águas façam com que elas se convertam do remédio que cura o nosso corpo e equilibra o nosso espírito. E é com a oração que um dia o Mestre nos ensinou que pedimos que o nosso melhor sentimento nesse momento possa ir ao encontro dos nossos irmãos em humanidade que se encontram nos leitos de dores dos hospitais, nos manicômios, nas cadeias públicas, nos orfanatos, nos lares em desacerto e naqueles que se desesperam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas na medida em que nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.